Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Olá a todos, sou Marcelo Vieira, estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade ao programa Nossa Evolução. E o tema de hoje é um tema que dá sequência ao que nós estamos conversando sobre o nosso processo evolutivo, né? O nosso processo evolutivo, como conversado e intitulado em outros programas, em outros episódios deste programa, esse processo evolutivo é uma caminhada nossa constante de um ponto a outro, né? Tentando ter o máximo de consciência, desenvolvendo a nossa consciência quanto aos fenômenos e às leis que rege o nosso processo de evolução, e através do conhecimento e da consciência, otimizar o nosso processo de crescimento e evolução nesse plano físico. O tema de hoje é dupla evolutiva. E o que seria essa dupla evolutiva? Dupla evolutiva é um conceito que a gente traz nesse sentido de casal, não é? Ou uma composição familiar voltada a um auxiliar o outro no processo evolutivo. Basta estar vivo para saber que nós temos essa necessidade de convivência social. Nós somos seres sociais e necessariamente precisamos de interação. Também nós temos um determinismo biológico, né, que nos faz ir atrás de outras pessoas para completar as nossas necessidades, tanto biológicas quanto emocionais. Então nós precisamos conviver uns com os outros, e esse convívio vai gerando aí os nossos aprendizados e a nossa otimização. Toda vez que você tenta reprimir a sua natureza, inevitavelmente isso lhe causa algum problema. Então, quando você entende as leis da natureza e você aprende a atuar dentro dessas leis, você vive um pouco mais em harmonia com você, com o seu corpo. Isso permite que você se manifeste melhor, que você use melhor os seus atributos, os seus poderes como consciência, e você se desenvolva ao máximo. O nosso corpo ele é moldável, né? Ele é como um animal, ele é domesticável, né? Você pode domesticar o seu corpo, aperfeiçoar, treiná-lo, né? Desbloqueá-lo. Tanto é que a gente vê, por exemplo, quem trabalha com música, né? Consegue amaciar a voz, ampliar aí as funções, as suas predisposições naturais. Pessoas que lidam com dança, que conseguem moldar todo o seu corpo. Então o nosso corpo ele é um instrumento pelo qual o nosso espírito se manifesta, e esse corpo ele é totalmente mutável, né? Ele se adequa com muita facilidade aos nossos propósitos. Então assim, claro, desde que você o alimente e o cuide direitinho para que ele não lhe dê muito trabalho, né? Ele facilita o seu processo evolutivo. Agora, se você não o dá o que ele precisa, ele também dificulta o seu processo evolutivo. Então, assim, nós estamos em um planeta que o enquadramos ou o qualificamos como um planeta penitenciária, um planeta cadeia, um planeta onde nós estamos aqui, a grande maioria, penso que 100%, ainda resgatando penas, né? Pagando grandes penas de consequências das nossas ações irracionais. Então, por estarmos nesse planeta ainda pagando pequenas coisas de grandes burrices, né? Ou grandes burrices de pequenos atos falhos, não é interessante que nós venhamos inúmeras vezes reencarnar errando sempre em pontos idênticos. Se nós temos problemas prioritários a resolver, entender como é que o seu corpo funciona, como é que a sua convivência com os outros funciona, qual é a melhor forma de você ter uma vivência digna, otimizada com o seu corpo e com os outros, facilita o seu processo de evolução. Então nós não precisamos sofrer em demaseio para regularizar nossa situação perante o cosmos, né? Para regularizar a nossa conta corrente universal,
para auxiliar aqueles que direto ou indiretamente nós o corrompemos, né? Ou os corrompemos, para a gente tentar equilibrar essa balança que faz parte do nosso processo evolutivo. Então, conhecer-se e conhecer a sua forma e a sua necessidade de interação facilita as suas escolhas. E escolhas está dentro do nosso livre arbítrio. Uma consciência, um espírito ou uma alma, né? Consciência é o nome científico que se dá ao espírito, né? Espírito e alma. Alma é uma consciência encarnada, uma consciência física, sou eu que estou me manifestando, né? Um espírito é uma consciência sem um corpo físico, né? Então, só para esclarecer os termos, então, uma consciência, ela evolui, mas ela só evolui através da vontade. É um dos poderes que nós temos, a vontade. Se você não tiver vontade de evoluir, você vai sendo levado pelo processo evolutivo. Então, você vai sendo empurrado pela avalanche do progresso. Essa avalanche do progresso, ela pode lhe trazer complicações e também melhorias. Então, tomar consciência de como a vida funciona facilitará o nosso desenvolvimento, facilitará a nossa programação existencial, que sempre está pautada em diminuir o nosso saldo negativo dentro da nossa conta corrente universal, né? Então, conhecer a nossa necessidade biológica, a nossa necessidade social, de termos com quem compartilhar os nossos sentimentos, as nossas vivências, é fundamental para que você possa saber escolher quem você quer ao seu lado, para lhe ajudar e para você ajudar também nessa grande missão que é o autoconhecimento, a ajuda ao próximo no sentido de ampliar a assistência ao máximo possível de pessoas, começando por você mesmo. Então, dupla evolutiva é um grande problema. Como assim um grande problema? Porque nós temos a necessidade de interação uns com os outros. Só que a população do umbral, como a gente chama, ou das zonas patológicas, ou das zonas espirituais doentias, onde as pessoas passam muito tempo sofrendo em agonia, os umbrais, como chamamos na literatura espírita, a grande população é composta por reincidentes de problemas oriundos do casamento e das relações que se tem conjugais, íntimas, uns com os outros, e aí vai se ampliando, né? Também dentro da família. Então, é fundamental a gente pensar sobre isso para termos decisões mais acertadas, para evitarmos que, em nossos desajustes emocionais, em nossa falta de conhecimento, venhamos a gerar mais problemas aos outros. Então, a grande população do umbral é composta por problemas relacionados ao relacionamento, ao casamento, né, à união estável, ao companheirismo, às relações familiares íntimas. Então é urgente se pensar como escolher essa dupla, né, evolutiva, porque a dupla evolutiva ela vai um pouco além do casal convencional. Por quê? Porque um dos fatores que nos faz unir ao outro é a atração meramente sexual, não é? Ou uma afinidade espiritual, ou uma afinidade que se tem circunstancial, né? Então, mas em regra é uma atração meramente química ou física, né? Sem se pensar nas consequências. E quando você não pensa nas consequências, você está agindo como um animal. E quando você age como um animal, você tende a tomar decisões irracionais, com consequências que virão. Porque a natureza ela não discrimina se você sabe ou se não sabe. Se você fez, terá consequência, inevitavelmente. Por exemplo, se você se joga de um prédio, a natureza não quer saber se você é bom, se você é ruim, se você é preto, se você é branco, se você é justo, se é injusto. Inevitavelmente você vai cair. Não é? Então, inevitavelmente, você sofrerá as consequências da sua decisão de pular. E você entendendo como é que funciona a lei da gravidade, você escolhe, fica mais fácil de você escolher. E também não pode reclamar das consequências, né? Então, tem muita gente que pula dos prédios da vida, né? E elas desconhecem as leis que regem essas relações que trazem equilíbrios.
Detalhe, nós não somos seres novatos, nós não somos seres iniciantes na vida humana, então nós já tivemos inúmeros tipos de experiências conjugais, de relacionamentos em diferentes posições, tanto como homem como quanto mulher, né? Dentro dessas relações familiares complexas. E por que nós nos permitimos ainda tomarmos decisões com base meramente na emoção? Por que nós não pensamos um pouco mais? Será se uma convivência com outra pessoa precisa estar pautada exclusivamente na questão da sexualidade, não é? Será se os atributos conscienciais ou os atributos da pessoa como espírito, né? A questão de moralidade, a questão ética, a questão de compromisso, não são fatores que têm que pesar nesse tipo de decisão? Né? Já que é uma decisão para a vida toda, e o companheirismo, como é que fica? Há casais que se completam, que têm responsabilidade, que têm compromisso um com o outro. Isso ajuda no processo evolutivo. Mas há casais que é melhor, não é necessário um inimigo externo para aniquilar a felicidade dentro do lar, né? Há casais que se destroem mutuamente. Então é necessário pensar se as pessoas que estão ao seu lado são as pessoas ideais para o seu processo evolutivo, não pensando apenas em você, mas pensando na dupla, no casal como uma pessoa só, onde um influencia o outro para que juntos possam influenciar várias pessoas. Tem casais que um vai para uma direção, outro para outra. Faz parte. Nós somos diferentes. Se não houver divergências, se não houver algum tipo de discussão saudável dentro de um relacionamento, é sinal de que um está controlando o outro. E qualquer forma de controle é um desrespeito aos direitos da outra consciência. E esse desrespeito é uma transgressão das leis da natureza e certamente você pagará por essa transgressão, né? Inevitavelmente, sem dramas, sem chilique, fez, paga-se, natural. Está pagando já nesta encarnação, não é? Por decisões equivocadas em relacionamentos anteriores, e daí nós temos uma desordem nas questões sexuais, emocionais, as inseguranças diversas e tantos outros problemas. Não adianta lamentar. O que adianta é ter compromisso, saber no que está pautada essa sua encarnação, quais são as suas missões e se alinhar na busca por uma vida mais digna, né, mais otimizada, com menos problemas e mais soluções. Então todos nós temos aí uma certa dificuldade nesse nível de comprometimento. A gente prefere mergulhar nas emoções, né, do sentimento, da química, da atração, e esquece um pouco de olhar o ponto da evolução, né, aonde nós almejamos chegar e como que a nossa relação uns com os outros ampliará o nosso poder de ser útil ao processo evolutivo. Como que juntos nós vamos evoluir, um contribuindo com o outro, e como é que juntos nós podemos proporcionar aos outros um desenvolvimento maior, né? Então a dupla evolutiva ela não está preocupada só em constituir um casal para constituir uma família, mas ela está preocupada em se ajudar mutuamente no processo evolutivo, facilitando, né, o caminhar nesta encarnação. Pensemos, uma pessoa que não tem um parceiro ou parceira na vida, ela fica desequilibrada por ser uma necessidade tanto biológica quanto emocional. Esse desequilíbrio pode distraí-la em busca de parceiros, o que pode fazer com que ela entre no mundo das emoções, acabe adentrando no mundo das drogas e perdendo oportunidades essenciais de autocrescimento, de autoevolução, e ela vai acabar sendo omissa nas responsabilidades que lhe cabe dentro do seu grupo evolutivo. Então nós precisamos pensar que há pessoas que dependem de nós, ainda que não dentro da nossa família biológica imediata. Às vezes você acha que por não ter filhos, você não tem responsabilidade. E você tem responsabilidade consigo e com inúmeros outros seres, físicos e não físicos, que dependem de você estar ótimo para ser o melhor e interferir positivamente na vida deles. Então, a decisão de constituir uma dupla evolutiva, formar um casal,
mais pautado em valores éticos e no compromisso um com o outro no sentido de evoluir, me parece ser uma prioridade máxima em nossa fase evolutiva, para minimizar aí as dores e os problemas que nós causamos uns aos outros nesse caminhar. E o que é interessante também, se você convive com pessoas, e claro assim, que cada um precisa fazer uma reflexão pessoal, mas se você convive com pessoas que, na sua pesagem, na sua análise objetiva, ela é 50% mais um negativo do que 50% mais um positivo, ou seja, ela é mais negativa do que positiva no seu processo evolutivo, tenha coragem e largue de mão. É difícil? É extremamente difícil. Mas quem disse que o processo evolutivo é fácil, né? Quem disse que a gente consegue evoluir sem se mexer, sem batalhar, sem agir? Requer sim um nível de sacrifício. Não um sacrifício para uma divindade, mas um sacrifício do nosso próprio ego, de sair da nossa zona de conforto e saber decidir com lógica, coerência, pautada nos fatos da vida, na realidade. Por exemplo, há inúmeros casais que um começa a agredir o outro, psicologicamente, depois vem uma agressão física. Esse casal rompe, e aí, por questões de emoção, né, e outras tantas, que sabemos que não é fácil, um desvínculo de qualquer pessoa que seja, acabam retornando. Quanto desses retornos não acabam em tragédias, né, em assassinatos, ou em uma agressão ainda maior, que geram traumas enormes? Então, assim, isso não poderia ser evitável se você tem discernimento, entende, se respeita. Então, se você se respeita, você precisa também fazer que o outro lhe respeite. E aí, nesse sentido, você só deve construir uma dupla evolutiva com quem tem um mínimo de respeito com você e com a própria pessoa. Porque só uma pessoa digna de se autorrespeitar será capaz de respeitar o outro. Se a pessoa ela não se respeita, inevitavelmente ela não entende esse valor social básico para se viver e evoluir. Então, há que se deixar que ela aprenda pelo próprio erro e não você assumir aí, né, uma posição onde você se deixa, né, ser humilhado, sofrer, apanhar, enfim. É preciso tomar decisões para que você não perca a oportunidade de viver. Então, eu já vi muitos casos de relacionamentos em que um retorna para casa e há um assassinato, os filhos ficam órfãos, né? Toda a relação, um dos membros vai preso, o outro falece, aí os filhos ficam alheios, né? E você tem uma missão complexa aí, né? Em orientar uma nova consciência nessa realidade, e aí essa consciência. E essa omissão, o que é que isso vai dar na sua cabeça depois, né? Que problema isso vai lhe causar no futuro? Tudo isso é evitável, Infelizmente, para alguns temperamentos reativos, teimosos, só a experiência é capaz de ensinar. Mas aqui a gente tenta trazer informações para que aqueles que já passaram por isso em outras encarnações não precisem sofrer para aprender. Que aprendam pelo raciocínio, pela observação, evitando sofrimentos desnecessários. A nossa responsabilidade já é demasiada grande, conosco e com os outros. Então, você procurar ainda mais problemas me parece ser uma loucura, né? Tudo bem que todos nós temos o nosso nível de loucura, mas é importante minimizar isso. Senão a gente vai falhar mais uma vez. E o planeta Terra está mudando. Nós estamos passando por um processo de reurbanização, né, do planeta Terra. Está reencarnando todo tipo de personalidade, e aqueles que desencarnarem fora da frequência do planeta Terra, certamente irá para outros planetas. Então, é uma das nossas últimas encarnações. Aí você batalhou séculos a fio para ter o nível de consciência que você tem hoje, e aí nos últimos, né, nos 45 do segundo tempo, você vai se perturbar, você vai se desequilibrar para ser atraído para os umbrais da vida e aí ter que ser deportado para outro planeta, iniciar esse processo evolutivo tão difícil do princípio, com um corpo mais rústico,
né, em uma situação muito mais limitada do que o planeta, eu penso que é uma perda enorme de todos os esforços que nós fizemos. Então a gente precisa saber se posicionar, saber dizer não quando precisa dizer não e com racionalidade atuar ajudando de forma direta, pacífica, sem drama, né? Então assim, não podemos deixar de perceber que a constituição de uma família e de uma dupla evolutiva é muito complexa, porque é extremamente difícil, nem sempre nós temos paciência, principalmente quando adentramos na fase de interação social, que é a fase da adolescência, os hormônios à flor da pele, então há uma interação quase que espontânea. Mas daí, de interações eventuais para a constituição de uma dupla, é um caminho muito longo, às vezes, né? E muito diferente. Nós trabalhamos aqui que a maturidade humana é a partir dos 26, 27 anos, que é quando o seu corpo já está totalmente formado, então você não há mais mudanças abruptas a serem passadas. Então, a partir desse momento é que você está apto a tomar decisões um pouco mais maduras, que impactará na sua vida como um todo e no desenvolvimento das suas missões prioritárias, por assim dizer. Então, o ideal seria você constituir um casamento, por assim dizer, só a partir dessa idade, né? Antes disso, você apenas observaria ou viveria, mas sem compromissos mais sérios. Porque é uma coisa muito complexa, né? Você trazer uma nova consciência para cá, você se unir a uma consciência viva, com todas as suas complexidades, você com as suas, até se entender. Mas até esses dias a gente não se importava muito com isso, né? A gente impunha a nossa vontade, eu quero assim, a outra pessoa aceitava, pronto, estava feita a dupla evolutiva. Mas hoje isso já não se aplica, né? São seres que têm consciência, que têm direitos, complexidades, uma trajetória totalmente diferente um do outro, tem muito a se ajudar, né? E que não dá mais de você impor nada a ninguém e de você aceitar o que alguém lhe impõe a algo. Isso é desrespeitoso aos nossos direitos como consciência, como ser que deve livremente se manifestar. Então, se nós precisamos um do outro, o ideal é fazer um companheirismo, né? Uma espécie de cooperação e não de subordinação, onde um mande no outro, mas sim onde um ajude o outro de forma consciente e que um não tente manipular o outro, né? Muito importante isso também. É interessante notar que nós temos vínculos diferentes na vida. Por exemplo, nós temos aqui elencados os 9 tipos de vínculos. Nós temos o vínculo mãe-feto, ou mãe-filho, é um vínculo único, né? O que a mãe sente por um filho e o que o filho sente por uma mãe é muito diferente do que a gente sente com um pai. Isso é muito evidente. Não se julga aqui, tipo, nível, eu amo mais um do que outro, não. Mas o vínculo é diferente, inevitavelmente, né? Entre gêmeos univitelinos, ou seja, que nascem da mesma placenta, né? Que ali crescem, se desenvolvem juntos, eles também têm um vínculo diferenciado, que aí só vai saber quem é gêmeo, né? Naturalmente. O que a gente chama de amor romântico, que é a dupla, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, que vivem juntos, eles também têm uma dinâmica, um vínculo diferenciado, mas se estabelece esse tipo de vínculo. Nós temos também as relações sexuais, é uma espécie de vínculo. Às vezes você tem uma atração por uma pessoa meramente sexual, meramente física. Você não tem nenhum interesse em ajudar aquela pessoa, você não tem nenhum interesse moral. É só um despertar químico mesmo. E é um vínculo também diferente, existente. A gente não pode negar. Existe esse tipo de vínculo. Tem o vínculo das vivências harmônicas. Às vezes você convive muito com uma pessoa e essa vivência gera um vínculo. Que aí são as interprisões grupocármicas, né? A gente vai convivendo junto, a gente tem pendências e afinidades e a gente também desenvolve esse tipo de vínculo. Quando você trabalha, existe o vínculo colaborador-empregador, né? Que é a instituição que lhe emprega e você com a instituição, ou com o patrão, ou com a pessoa, ou com o colaborador. Existe aí também um vínculo que também é diferenciado, né?
Tem o vínculo entre as pessoas que desenvolvem missões de vida, missões pessoais, que interferem em missões globais. O que seriam isso? O que seria isso? Vamos supor que a nossa grande missão é esclarecer a população humana sobre a existência do plano espiritual ou a nossa multidimensionalidade, ou seja, eu sou um ser que me manifesta no plano físico e no plano espiritual. Então, a minha missão de esclarecer aqui ajuda uma missão maior, muito mais global. Isso gera um vínculo entre a minha missão pessoal e entre uma missão grupal, né? É como se eu fizesse parte de uma grande instituição do mundo, que a minha pequena ação em melhorar a mim e a quem está ao meu redor, não melhorar ninguém, mas contribuir com a reflexão para melhorar. Porque cada um só melhora a si mesmo, ninguém pode impor nada a ninguém, isso é desrespeitoso, né? Então assim, mas as minhas ações, ela impacta na ação do mundo. No mundo todo existem pessoas intencionadas a promover circunstâncias que melhorem a vida dos outros e facilite o processo evolutivo dos outros. Então as minhas pequenas ações vai contribuindo para esse movimento do mundo todo, né? Então há essa relação entre as minhas ações pessoais com as ações coletivas no mesmo sentido. Isso é um vínculo muito forte. E há também um vínculo entre, quando você começa a ajudar, foi o tema do nosso último programa, a TENEPS, Terapia Energética Pessoal, quando você começa a ajudar as pessoas, tanto físicas como extrafísicas, você desenvolve um vínculo com um amparador. Um amparador é um ser, uma consciência especialista em assistência, em ajudar, que lhe inspira, lhe ajuda, traz pessoas. Então você desenvolve um vínculo ali de parceria, né, entre duas consciências, porque a matéria-prima da assistência somos nós encarnados quem doamos. Então essa doação e essa parceria colabora demais e é uma forma de vínculo que se estabelece, que aí pode ter frutos para o resto das nossas manifestações, né? A dupla evolutiva, como dito, ela transcende, né, o casamento convencional. Por quê? Porque o objetivo não é só você constituir família. Isso daí é um objetivo primário animal. Todo animal se une para reproduzir a própria espécie. Então isso não seria uma vantagem lógica para nós, né? Nem lógica e nem evolutiva. Então a gente se une, pode ser sim com o propósito de procriar e ter aí, trazer consciências para o processo evolutivo, mas é também nos amparar, é um dar suporte ao outro para um desenvolvimento melhor. Quem vive sabe que sozinho é mais difícil você encarar as complexidades da vida. Então, você tendo alguém que lhe dê suporte, que você também dê suporte a essa pessoa, mutuamente, o fardo da vida se torna mais leve. E se tornando mais leve, você pode atingir o seu potencial máximo de auxílio e de ajuda mais rápido. Então, é muito mais coerente. Então, essa seria a grande finalidade de você constituir uma dupla evolutiva, de você conviver com alguém. O casamento no Brasil, ele está em decadência, naturalmente. Quase todos antes eram convertidos em separação, né? Hoje não, já é o divórcio direto. Então, boa parte dos casamentos acabam. Por quê? Porque as pessoas não têm, assim, um nível de autoconhecimento. Elas não sabem, de fato, o que é que elas querem. Então, se deixam levar pela emoção, não pela razão, e acaba pondo os pés pelas mãos e aí traz consequências. Mas às vezes é importante viver, ainda que esses períodos curtos, porque é uma forma de aprendizado. Só não pode ser muito desgastante. Se for desgastante demais, é melhor evitar. Mas nem tudo é evitável, né? Nós temos aí nossas prisões uns com os outros, kármicas, né? E essas vivências às vezes vai despertando a nossa consciência. O caminho só se faz caminhando, então a melhor forma mesmo é você perceber, mas assim, a gente já não tem mais o direito de viver a vida de forma tão espontânea como animais. Nós já temos discernimento, então precisamos observar, tomar decisões, nos posicionar, saber quais são nossos direitos, conquistar nossas liberdades para que a gente possa se expressar e ser o máximo que a gente é como consciência.
O casamento no Brasil também era um negócio lucrativo, né? E a felicidade do casamento era as aparências dos noivos. Então, essa questão de viver de aparências ainda é algo muito forte e que suprime o seu potencial como consciência, como alma. Isso é um desrespeito, um alto desrespeito ao seu direito de ser quem você é, né? A questão também de você fantasiar o parceiro. Você acaba fantasiando, atribuindo à pessoa algo que ela não é. Mas isso é uma ilusão sua, fonte do seu porão consciencial. O que é o porão consciencial? São as características e os traços negativos que todos nós temos, inevitavelmente. Todos nós fomos animais, todos nós fomos bichos, todos nós praticamos crimes de todos os tipos, né? Nesse nosso processo de sobrevivência, em todas as nossas encarnações, e a gente não perde isso. A gente pensa que a gente perde, né? Que evoluir é perder. Não. Se alguém pisar nos seus calos, você vai saber como reagir bem direitinho, né? Porque a gente não perde. Só que a questão da evolução é você desenvolver atributos que melhor lhe permita viver uns com os outros, sem você desrespeitar o direito dos outros, e isso predomine. Ou seja, as suas práticas, as suas ações positivas, elas irão ter uma predominância. Se você ainda tem fantasias e tudo mais, é um sinal ainda da sua ignorância como animal, da preguiça que a gente tem de pensar, da preguiça que a gente tem de perceber como a vida funciona, em vez de fantasiar. Às vezes a gente prefere inventar como a vida deveria ser, em vez de observar como ela é. E há uma diferença gigante. E você perceber a vida como ela é, a vida não é nem boa e nem ruim. A vida é a vida. O bom e o ruim é o que a gente faz dela, né? Então você precisa saber essa diferença. A vida ela é neutra. Nós, com as nossas ações, é que as tornamos positiva ou negativa, né? Então você precisa aprender a aproveitar. A mesma água que alimenta em uma tempestade é a mesma que mata, né? Então você sabendo observar as leis da natureza, você tem uma atuação mais autodefensiva para você sobreviver mais e mais autoassistencial. Você se ajuda para poder ajudar os outros, né? O interessante é que uma das causas dos términos do casamento nos Estados Unidos, 20% das separações lá era causada pela pasta de dente. Só para vocês terem noção do como nós somos imaturos quanto à formação de um casamento. Como que a briga porque faltou o creme dental e o não comprou termina um casamento? Que nível de maturidade se tem? Quais foram os fundamentos para que essas pessoas vivessem juntas se elas não conseguem ultrapassar um desafio tão pequeno, né? Então, assim, é esse nível de relacionamento que você quer para si, é esse nível de exemplo e de boa conduta e de crescimento espiritual que a gente quer, são reflexões que a gente precisa ter, né? A leitura das informações, o levantamento do que acontece à nossa volta, ao nosso mundo, é fundamental para a gente sair dessa nossa bolha e perceber o mundo como ele é e atuar de forma mais positiva e de forma que nós tenhamos decisões mais inteligentes. A gente já não se pode dar-se ao luxo de viver feito animais, feito crianças, né? Inconsequentes. Aí a gente diz, mas tem um Deus lá em cima que cuida de tudo. Mas talvez lá em cima ele também está dizendo, eu dei uma consciência para esses seres, para que eles se autocuidem, né? Então a primeira responsabilidade é nossa. E se seres superiores esperam algo de nós, a gente não sabe, né? Só a partir da dessoma, do desencarne, que a gente vai ter essas noções ou não, se a gente passar pela segunda morte, né? Mas uma coisa nós sabemos aqui, que é nosso compromisso ter o melhor, a vida mais digna que a gente pode e contribuir de forma positiva para melhorar o mundo que a gente vive. Porque se você já constatou que a reencarnação é um fato, que mundo você vai querer herdar para você, né? Então, e uma outra constatação, quase sempre a gente reencarna na mesma família que a gente deixou. Às vezes é mais fácil, né? A depender do seu processo aí. Então, que tipo de família você deixará, não é? Porque que tipo de família vai lhe recepcionar? Que tipo de valores humanos você pretende deixar como exemplo?
E tudo isso parte de você e depois do seu núcleo familiar imediato, que é quem? A dupla que você constitui, né? A dupla evolutiva com quem você escolhe sobreviver e viver e se ajudar. Então é preciso ter mais diálogo, é preciso ter mais compartilhamento de informação, saber quais são os interesses e ter a coragem de que, em constatando que os interesses são diferentes, cada um seguir o seu próprio caminho e fazer feliz outros seres aí que aparecerão, que terão mais afinidade. Meu obrigado a todos e, assim que possível, daremos continuidade, tanto a esse tema quanto ao outro, que é o domínio das energias. Por quê? Porque a vida humana a gente controla se você controlar as energias e os recursos financeiros. Disso nós trataremos muito em breve. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa. Eu rugi